Boa noite, seja muito bem-vinda à nossa Sexta da Gratidão, mais uma sexta-feira para sermos gratas por quem você é, quem você está e quem você escolhe ser, pelo que você é grata hoje. Hoje, a nossa Sexta da Gratidão, número 231. São 231 as sextas-feiras aqui com todas vocês para a gente falar sobre gratidão. Gratidão que é um combustível, sim, para a nossa liderança, para que você consiga ter cada vez mais poder sobre as suas decisões, para que a gratidão consiga te trazer para um estado de presença e que você utilize essa ferramenta que está à sua disposição gratuitamente e que basta apenas você escolher e fazer acontecer. Essa é a energia da gratidão. Boa noite, Bia, seja muito bem-vinda. É muito bom ter você aqui comigo todas as sextas-feiras, né? Você e outras pessoas que estão sempre por aqui também. Então, hoje eu quero trazer, né, mais uma semana, mais uma sexta de reflexão. A gente falando aqui hoje, muito focada sobre o quanto a gratidão pode ajudar você, né, a alinhar a sua energia para que você tenha mais sucesso e você conquiste tudo aquilo que você deseja na sua vida. Porque quando a gente fala de sucesso, ele é diferente para cada uma de vocês. Então, sucesso para mim significa algo, com certeza para vocês aí significa outra coisa. E essa definição de sucesso, ela também está baseada no nosso momento atual. Então, por isso que eu trago muito para vocês a importância do aqui e agora. Porque um dia lá atrás, sucesso para mim era ter. Ou seja, ter coisas materiais. E hoje, para mim, ter sucesso é muito mais ser. Então, é eu ser quem eu sou, eu começar a experienciar, né? Ter mais experiências, mas tudo focado no ser. Por isso que a gente fala que é de dentro para fora. Então, primeiro eu me reconheço sobre diferentes coisas e tem momentos e situações que apenas o sentir, né? Esse ser, esse sentir faz aquele momento um momento de sucesso, faz daquela reunião uma reunião de sucesso, faz daquele encontro um encontro de sucesso, faz daquela meta uma meta de sucesso. Então, quando a gente traz essa questão, né, da definição de sucesso, por isso que é tão importante a gente ficar cada vez menos se comparando com as outras pessoas, porque talvez a sua definição de sucesso seja muito superior ou até mesmo inferior ao da outra pessoa que você às vezes escolhe se comparar. Então, tem muitas questões para a gente começar a olhar cada vez mais para dentro da gente, né? Então, é isso que eu sempre estou trazendo aqui para vocês, para que vocês tenham mais consciência, né, sobre isso, porque sim, gente, a sua energia comanda o seu sucesso. Já lembra dessa frase, porque eu vou estar trazendo ela bastante aqui para vocês também, né? Eu comecei a pensar ali, ver coisas que eu sempre estou pensando, trazendo, muitas vezes compartilho mais com as mentoradas ou encontros que eu faço também, e aí eu falei sobre isso. A sua energia, ela comanda o seu sucesso. E eu vivi um pouco disso hoje também mais cedo, né? De em algum momento do meu dia não me sentia ali muito bem e eu vi que aquilo ali mexeu aqui como um todo. E eu falei, mas isso não vai, eu falo assim, né, me derrubar, me deixar mal, preocupada. E aí eu decidi, escolhi o que é que eu ia fazer. Dentre eles, sim, agradecer por estar viva, por estar com meu, né, com saúde, com meus órgãos todos funcionando. E aí a gente vai se colocando em outro movimento. E além disso, também, hoje eu tenho diversas ferramentas que contribuem para que eu consiga fazer o que a gente chama de ativações, e essas ativações fazem com que em momentos como esse eu ative ali alguns comandos e eu já consiga mudar completamente o meu sentir,
o como eu estou ali naquele momento me sentindo e não deixar que essa energia que muitas vezes vem e muitas vezes nem é nossa, é do outro ou do ambiente que a gente está, faz a gente mexer ali, né, um pouco. Então a gente tem que ficar muito atenta. Então eu falo aqui para vocês, né, a história do orai e vigiai. O orar e vigiar é exatamente isso. Você começar a prestar atenção quais são os lugares, pessoas, movimentos que você muitas vezes se coloca, se encontra e o quanto aquilo está fazendo bem para você ou não. E quando a gente não está atenta nesse orar, que eu chamo de orar e vigiar, mas é sobre isso mesmo, às vezes essas situações elas passam despercebidas e acaba que você fica com aquilo acumulado para você. E no final, né, a prejudicada acaba sendo você. Então a gente tem que, sim, gente, cuidar dessa energia, né, desse bem-estar energético, que é tão importante quanto a gente cuidar do nosso bem-estar físico, tanto quanto a gente cuidar do nosso bem-estar mental, emocional, espiritual, tudo faz parte, né? Tá ali, eu até chamo, né, dessa alta performance integrativa, que a gente precisa se integrar. Quando eu falo de alta performance, não é só aquilo, né, que você consegue ali entregar, as conquistas, as metas que você vai buscando, as estratégias, mas tem toda uma estrutura ali por trás, que é esse bem-estar, que eu chamo de bem-estar fêmea, e agora o bem-estar fêmea, né, ao quadrado, porque esse último eu potencializei ele com a palavra, né, energético. E para quem está aqui a primeira vez e não sabe o conceito do bem-estar fêmea, é o bem-estar, né, físico, emocional, mental, espiritual e energético. E a ideia é que a gente consiga integrar todos eles. E é óbvio que naturalmente a gente não vai conseguir estar com todos eles equilibrados exatamente no mesmo percentual, podemos falar assim. Mas quando a gente está consciente que eles existem e que vai ter dias que eu vou estar com o meu bem-estar espiritual lá no topo, e talvez seja naquele momento que você está nas suas orações, talvez no momento que você está no culto, talvez no momento que você está numa missa, talvez no momento que você está fazendo ali alguma oração, lendo algum livro, alguma coisa, que aquilo, eu falo assim, né, empodera o teu espírito. Esse é o bem-estar espiritual. E além disso, quando eu falo de bem-estar espiritual, está muito relacionado com outra frase que eu tenho trazido muito para vocês, que é o crescer com o propósito, que é quando a gente está alinhada com o nosso propósito, o nosso espírito, ele emana alegria, energia, paz interior. E, gente, isso faz, assim, uma diferença gigantesca. E eu falo isso com muita alegria no coração, com muita vontade de compartilhar, porque eu tenho vivido muito esse bem-estar em todas essas dimensões, entendendo que, sim, existem as oscilações, e assim como o nosso coração, né, que sobe e desce, no meu entendimento e no meu ponto de vista, esse bem-estar físico, emocional, mental, espiritual, energético, eles também vão oscilando. E aí isso me deixa menos frustrada para algumas situações, isso me deixa menos ansiosa, porque em vez de eu ficar entediada, preocupada, frustrada de que hoje eu não estou com o meu bem-estar emocional muito bem, mas e as outras dimensões, como é que elas estão? Elas estão bem. Existe uma que está um pouco desalinhada. E aí eu escolho e decido o que é que eu vou fazer para aumentar, né, essa sintonia, para aumentar essa energia. E é exatamente sobre isso. Então, como eu falei mais cedo aqui, um pouquinho antes para vocês, né, a sua energia comanda o seu sucesso. Porque a gente pode sim sentir algo e às vezes acontece. Eu acredito muito que todos nós somos sensitivos, e aí sensitivos no sentido da gente sentir essas questões, essas pessoas, esses ambientes, mas a gente só consegue sentir, compreender e agir, ter agilidade para mudar esse sentimento quando a gente está atenta e consciente sobre isso, né? Bom, deixa eu aproveitar aqui, eu vi que entraram várias pessoas, né? Bem-vinda, Ana Paula. Tô vendo que a Cleo também tá aqui. Eliane Freitas. Luci colocando: oi, Dani, saudades. Que bom ter você aqui também, Luci, aí da Casa da Árvore Terapias, né? Maravilhosa. Tô vendo aqui que Fã Nogueira também tá por aqui. A Bia, a Adelaide.
Sejam todas bem-vindas à nossa Sexta da Gratidão, número 231. Então, hoje eu quero potencializar ainda mais, né? Trazer para vocês essa experiência que eu sempre falo da semana, como é que foi, mas para que cada um de vocês entenda que a gratidão nos faz realmente pausar, né, ali um momento do nosso dia, para que a gente consiga se reconectar com o que realmente importa. E, gente, todas nós temos uma vida de várias responsabilidades, vários papéis, né? E o diferencial que eu acredito, e uma das coisas que eu tenho praticado já faz um tempo, não é de agora, para quem é minha mentorada, já me segue aqui há algum tempo, sabe que eu sempre falo sobre isso, que é a gente fazer pausas durante o nosso dia. O quanto é necessário, o quanto é preciso, porque a gente já está nessa correria ali e muitas vezes essa correria ela é mental, ou seja, você está até ali dirigindo, que precisa estar atenta no trânsito, e você parou no sinal, pegou um engarrafamentozinho, sua mente já está assim, né, com várias coisas. E aí isso é natural, tá tudo bem, só que a gente precisa entender o quanto todos esses pensamentos estão afetando o teu sentir. E aí, quando eu falo teu sentir, é a tua energia, é o que eu chamo ali de energia, né? Então, em alguns momentos, quando eu vou sentindo que essa explosão de pensamentos começam a vir em momentos aleatórios, né? Também, aí eu vou escolhendo dizer, não, peraí, eu vou mudar, porque isso aqui não tá me fazendo bem. E aí eu me coloco, né, ali no momento de gratidão, que é esse estar no aqui e agora, que a gratidão faz isso maravilhosamente. E aí, em vez de eu ficar ansiosa, em vez de eu estar ali focada no trânsito, vai andar, mandar energia para todo mundo, mandar luz, eu falo, né? Eu sempre falo assim, manda luz, abençoa, para que esse trânsito ele flua. Então eu vou ali, vejo que tá vindo muito pensamento de ansiedade, outras coisas. Eu falo, não, eu vou começar a agradecer. E aí eu começo, gratidão por eu estar nesse carro, se eu estiver no carro, gratidão pela minha saúde, gratidão pelos meus pais, gratidão pela minha vida. E eu vou agradecendo, gratidão pela água potável que eu tenho, gratidão pela comida que eu tenho, gratidão pelo esposo maravilhoso que eu tenho. E quando eu vi, já mudou, né, esses pensamentos aleatórios, esses pensamentos que estavam me causando ali, né, alguns sentimentos que não são tão satisfatórios, eles já mudam. Então, tudo isso, gente, faz, né, a gente entender, e eu sempre trago para vocês aqui, pratiquem a gratidão, pratiquem, e quem tiver interesse, me manda depois no direct, ou coloca nos comentários da live, mas muitos de vocês me mandam mensagem, ou quem tem meu WhatsApp, ou no direct, fala, contando ali as experiências. Dani, eu comecei a agradecer, né, ensinem para os filhos de vocês a ser gratos e gratas, faz muita diferença. E aí eu falo isso porque hoje é a nossa Sexta da Gratidão número 231. Eu comecei a propagar a gratidão nas sextas-feiras lá em 2020 e eu não fazia live ainda. Eu fiquei um ano só fazendo ali um post, colocando nos stories, colocando aqui no feed, fazia um vídeo, enfim. E quando foi em 2021, quando a gente estava, né, no processo ali já saindo daquela palavrinha que não pode estar falando muito por aqui, mas vocês sabem, finalzinho de 2020 para começo de 2021, quando as coisas começaram a melhorar, eu decidi fazer as lives da gratidão, e foi lá quando a gente teve a live número 1 da gratidão, né, porque eu já faço live desde 2019, foi quando eu trouxe algumas pessoas que passaram por situações e estavam sendo gratas pela vida delas e pela vida de outras pessoas, da família, do trabalho, enfim, né, de amigos. E foi quando eu comecei a fazer a Sexta da Gratidão. Foi com essa energia das pessoas trazerem, serem gratas e quererem trazer isso para mais pessoas, né, para inspirar. A gente estava naquele momento também de que as pessoas estavam muito aqui no digital e elas precisavam de coisas mais positivas para estarem vendo, principalmente aqui nas redes sociais. E foi ali que eu fui vendo também, porque o meu ritmo sobre gratidão, ele começou a ser mais intenso, né? Então, a gente vai entendendo que quando a gente agradece, quando você começa de fato a praticar, aí a gente vai percebendo que a gente não pode viver nem ser uma pessoa só do fazer, fazer, fazer. A gente precisa também parar para agradecer, para se reconectar, para sentir,
né? Sentir alegria, sentir gratidão, sentir, né, paixão, sentir amor, sentir aquilo que realmente viver, praticar e começar a perceber o que realmente importa, né? Então, eu falo que foi exatamente durante esse processo que eu fui me empoderando cada vez mais de viver esse propósito, né? Como mentora de líderes femininas, de potencializar, porque eu sempre tive essa coisa do feminino, faço parte de diversas redes de mulheres. Ana Paula, que está aqui conosco também, aí é uma das executivas junto comigo da Rede Mulheres que Marcam. E todas que nós que participamos dessas redes, independente de como você esteja nessas redes, a gente está ali cada uma também por vários propósitos, né? E eu sempre gostei dessa coisa do pertencer, do colaborar, de fazer conexões genuínas. E aí eu encontrei isso na Rede Mulheres que Marcam, por exemplo. E aí eu falei, é aqui, quero me manter aqui, né, com essas mulheres, mulheres que inspiram, mulheres que também a gente consegue ter a oportunidade de contribuir, de inspirar, de fazer trocas, e é sobre isso. Então, quando a gente vai se colocando nesses lugares, a gente vai também se colocando nessa nova energia. De onde você está, a gente precisa ter muito cuidado. Quem são as pessoas que você conversa, que você troca, que você fala sobre a sua vida, que você conta as suas alegrias, mas também, né, os seus problemas. Tudo isso vai fazendo a diferença nos resultados que você vai tendo do seu sentir. E eu estou falando do resultado de sentimentos, não estou nem chegando ainda no resultado, né, de ter coisas, conquistar coisas, materiais, etc. Mas eu por isso que falo isso, né, que essa questão desse resultado, desse sucesso é diferente para cada pessoa. E uma vez que você se coloca, ok, o que significa sucesso para você? Então, hoje, já faz um tempo, para mim continua, né? Sucesso para mim, uma das coisas que para mim fazia mais sentido era ter liberdade geográfica. Eu sempre quis ter liberdade geográfica, que para mim significa o quê? Eu poder viver, né, o meu propósito, fazer os meus atendimentos independente de onde eu estiver. E que eu preciso de uma ferramenta que é essa fantástica ferramenta, essa tecnologia que é a internet e um celular, muitas vezes um computador, né, para facilita também. E essa era uma das coisas que eu queria, e isso eu consegui. Eu tirei muitas crenças e eu entendi que isso eu já comecei a fazer, não foi durante a pandemia, foi lá atrás, em 2017, eu já estava fazendo atendimentos online, quando as pessoas nem falavam. E foi muito pela necessidade das minhas clientes, né? Nessa época eu morava em Manaus, e aí muitas vezes, dependendo do local ali, a gente tinha um trânsito, como tem em várias cidades, mas enfim. E eu comecei a atender algumas clientes no horário da noite, que é o que eu faço até hoje, né? Me conectei. Eu também sou uma pessoa mais noturna do que diurna. Eu sempre trago para vocês aqui que isso também é outra coisa que a gente precisa entender. Ah, não é porque todo mundo está acordando 5 horas da manhã que eu vou acordar. Não, se aquilo me faz bem, é prazeroso, eu vou fazer. Eu nunca acordei 5 horas, não, gente. Tem dias que eu preciso também acordar bem cedo. Mas eu queria exatamente escolher, inclusive, esses horários de trabalho. E aí eu comecei a atender várias executivas em Manaus. E elas me diziam assim, Dani, você atende à noite, a gente pode fazer online. Então, desde lá, né, abençoado Zoom, que sempre existiu aí. E aí a gente fazia os encontros, as sessões, estava tudo certo, né? Então, quando chegou esse momento aí que a gente viveu, eu já estava alinhada, já sabia usar, já tinha como fazer, e isso também ajudou bastante, né? Então, eu falo que quando a gente está fazendo aquilo que a gente ama, quando a gente está alinhada com o nosso propósito, com aquilo que a gente quer fazer, tudo vai fluindo, né? Então, é importante a gente ter ferramentas como a gratidão para que em situações que você começa a ter, eu falo até assim, gente, até uma dor física que a gente pode estar sentindo, uma dor de cabeça, né? Uma dor no estômago, uma dor em algum osso no pé, sei lá, alguma coisa assim, a gente agradeça. Você fala assim, Dani, mas que coisa estranha, eu vou agradecer por uma dor que eu estou sentindo, sim. Porque que bom que você está sentindo essa dor para que você trate essa dor de uma forma pontual. Entende? Então, até mesmo sentir a dor, a gente agradece
e falo, o que é que eu tenho que aprender com isso, né? E aí eu falo até assim, a gente vai além, porque cada parte do nosso corpo, ele tá dando um sinal de algo que você não tratou no emocional, e aí o teu físico, quando chega no físico, gente, é assim, ok, vamos lá, e aí está a medicina fantástica para isso. E dependendo de casos e de onde esteja essa, né, o grau dessa dor, que seja, enfim, a gente consegue também tratar com terapia, com protocolos, né, energéticos, com protocolos terapêuticos, enfim. Mas eu sempre trago para vocês o que é que a gente tem à nossa disposição gratuitamente, que só depende da sua escolha de fazer, é a gratidão. E essa é uma das coisas que eu falo assim, né? Eu recebi como missão lá em 2020, durante uma meditação que foi, você vai propagar a gratidão para o mundo. Falei para o mundo, e aí hoje eu falo que é para o mundo, porque a gente tá numa rede social, né? Só que nessa live a gente tem pessoas de vários lugares do Brasil e do mundo, e é sobre isso. Então, o que eu quero trazer e venho propagando mais hoje, né, falando muito essa coisa da gente sentir, né, essa gratidão, da gente entender que sim, a sua energia comanda o teu sucesso, sim, que você pode mais, você precisa escolher estar alinhada, conectada, e aí de novo, gente, é cada uma de nós com aquilo que você acredita, com a sua fé, com as suas crenças, é isso que vai conectar. É isso que vai fazer você estar cada vez mais alinhado, estar atenta, orar e vigiar. Orar e vigiar. Porque quanto mais você agradece, você vai vendo que... Eu sempre trago para vocês, né, aquela frase, quanto mais você agradece, mais coisas mágicas acontecem. Porque parece mágica, mas é só a sua energia alinhada. É você focada naquilo que você escolheu para a sua vida. E tem coisas que parecem impossíveis. Mas eu já quero dizer para vocês que pode ser impossível nos primeiros minutos, nos primeiros dias, mas se aquilo que você escolhe fazer, conquistar na sua vida, se aquilo for realmente algo do seu coração, você vai conseguir. E você consegue de uma forma que às vezes a gente fala que a gente nem acredita. Então, eu já tive aqui testemunhos de pessoas, né, que já fizeram inclusive lives comigo aqui, de dizer assim, Dani, de fato, eu estava com tal situação, eu queria muito algo, e eu sempre falo para vocês, agradeça como se você já tivesse conquistado. Então, é assim, eu quero pegar um exemplo aqui, né, eu quero uma casa nova. Então, sente no teu coração, faz essa pausa, né, faz de repente a oração que para você faz sentido, e escuta as batidas do teu coração, e fala isso, eu sou muito grata pela minha casa nova, eu sou muito grata por eu ter conquistado essa casa que eu sempre sonhei. E você pode ir além, você pode visualizar, fechar os teus olhos, visualizar a cor dessa casa, a rua onde está essa casa, ou se não é numa rua, aonde é que ela está, né? Tipo assim, tem gente que gosta de uma granja, de um lugar mais um pouquinho mais afastado, não precisa ser no centro da cidade, às vezes você quer um apartamento dos sonhos, e aquele apartamento com aquela vista maravilhosa, gente, é uma coisa que é certa, e não só, eu sou assim pequena para estar falando, eu falo da experiência, a gente tem pessoas estudiosas, isso já é científico, né? Tem aí a lei da atração com muitos gurus reais, né? E pessoas que, com certeza, todos nós conhecemos ali alguém que já conquistou, sim, a gente precisa, óbvio, colocar a mão na massa, trabalhar, fazer acontecer. Não é só ficar aqui, ó, agradecendo por essa casa nova e não agir. A gente vai agir. Mas o diferencial é quando você coloca essa energia dessa gratidão, dessa casa nova, vamos trazer esse exemplo, você vai ver que as coisas vão fluindo. Vai acontecendo, você vai começando a ver fotos, talvez, de casas que você queira, as pessoas que você pode precisar começam a se conectar com você, trazer experiências. Você muitas vezes vai buscando, né, entender. Tem gente que fala assim, eu quero ter uma casa nova, mas eu não posso. Mas você não sabe nem quanto é essa casa nova, você nem sabe se vai precisar financiar ou não, você não sabe nem quanto é ali, né, muitas vezes valores, você só acreditou e colocou como crença e verdade. Isso aqui é muito impossível para mim. E não é. Eu já falei aqui antes e trouxe, me veio agora de novo, e você sabe que eu faço aqui a live, né? Às vezes eu separo ali algumas coisinhas para organizar, mas eu vou fazendo o que eu vou sentindo no coração também. Eu gosto de fazer assim. E aí eu, né, há um tempo atrás,
quando eu mudei para, né, para vir para a gente ter essa casa que a gente tem aqui, onde a gente está agora, depois de um tempo eu me dei conta que o modelo da casa, e eu falo assim, com uma varanda, do jeito que eu queria, uma casa de primeiro andar, que eu tivesse o meu home office só meu, né? E depois de um tempo eu falei, gente, era uma casa assim que eu sempre sonhava, que eu gostaria de ter, que eu comecei a agradecer. E essa casa, inclusive, que a gente comprou foi assim, né? É uma compra de oportunidade mesmo, que surgiu e deu certo. E depois de um tempo eu falei, olha, era uma casa nesse estilo. Não era nessa cidade, não era nesse país, não era nessa cor da casa, mas o estilo, porque eu me via dentro da casa, né? E hoje a questão, eu tinha essa coisa, não sei porquê, mas era o modelo da minha casa. Por isso que eu digo, cada um tem o seu modelo, a sua forma. E eu dizia que eu queria ter uma casa com um primeiro andar, que tivesse uma varanda, com uma vista, né, para... Eu até falava assim, né, que era com muito verde. E eu nunca fui aquela pessoa, sabe, gente, de gostar muito, nunca... Hoje eu gosto, mas antes eu não era. Eu sempre fui uma pessoa muito mais urbana, né, do que alguém que às vezes a gente brinca e fala assim da roça, né? Mas eu nunca fui muito de gostar. Mas depois de um tempo eu comecei a gostar. Mas eu tinha essa coisa que eu queria uma casa virada para um jardim ou para uma floresta. E hoje, gente, eu tenho jardim e a floresta do lado da minha casa. Então, assim, gente, não importa o tempo que vai durar, porque isso também é outra coisa. Dependendo das atitudes que você tem e do quanto você haja para fazer acontecer, o tempo também vai ser, né, ali o tempo das suas ações, isso é importante. Então, a gente precisa estar no orar e vigiar, né? A gente precisa estar no orar e vigiar. Eu vi aqui que a Lucy colocou, é muito bom participar da sua live, que bom que nossos caminhos se cruzaram. Exatamente, exatamente, Lucy. Eu concordo plenamente, né? Eu estava hoje mais cedo, inclusive, conversando com a Etiane, e a gente, até hoje, né, desde aquela época lá que a gente se conheceu, 2023, eu acho que Lucy 2023, né, Lucy, Etiane 2022. E a gente tem pessoas que é assim, né, a gente se conecta e se mantém. E é maravilhoso, porque a gente nem precisa se falar todo dia, mas quando a gente se fala, parece que foi ontem, né? Então é sobre isso. Isso é o quê? Energia. Energia. As terapeutas aí de plantão, vi que a Arlete também chegou por aqui, Manha chegou por aqui. Manha dizendo que a Aurora tá aqui na live. Gente, a Aurora é minha sobrinha maravilhosa. E de vez em quando ela vai para casa de vovó, fica lá com vovó e com vovô, que ela ama tanto. Vi que o vovô dela entrou aqui também. Bem-vindos, um beijo. Aurora Lins, maravilhosa, minha sobrinha do coração. Boa noite, Lu. Vi que Luciana também chegou por aqui. Daniel, Sérgio Kioma. Tô vendo que Estela Mari também tá aqui. Sejam todas bem-vindas. Gente, e assim, né? Tudo que a gente vai vendo quando a gente vai estudando, e eu que estou estudando saúde energética, bem-estar energético, né? Desde o ano passado, mais aprofundada, fazendo algumas formações, ou seja, buscando mais conhecimento, a gente vai vendo o quanto isso faz a diferença, né? Então, eu também tive exemplos, né? Tenho exemplos, e essa semana também foi uma semana com algumas pessoas que eu atendo, e as pessoas chegando e falando, Dani, bati a minha meta, tô super feliz, ultrapassei a meta, né? E a gente ali comemorando juntas, agradecendo, porque com certeza teve todo o processo ali dela, né? De focar, de fazer acontecer, de não desistir, que teve situações, momentos de ter ali uma ansiedade, de ter uma preocupação, e é exatamente o papel, né, um dos papéis que eu faço hoje como mentora de líderes femininas é cuidar também da saúde energética, desse bem-estar energético dessas mulheres que me procuram hoje, né? E isso, a Lucy colocando, eu te abracei em setembro de 2023, foi muito bom, exatamente, foi 2023, Lucy. Então, continuando aqui, né? É muito bom a gente poder, hoje eu falo assim, né? Um dos meus diferenciais como mentora de líderes femininas é poder ajudar mulheres desde a parte técnica e estratégia, independente se você é empreendedora, se você está atuando, né, numa empresa como CLT, se você está numa transição de carreira,
mas o principal é que eu aprendi e fui entendendo a importância da gente fazer, né, e cuidar para que essa mulher, para que você, mulher, tenha uma alta performance integrativa, que é a gente integrar a parte estratégica, a parte técnica, que também é importante, mas também a parte do bem-estar, do equilíbrio. Então, quando a gente vai tratando isso, a gente vai vendo que tudo vai fluindo, né? Então, uma das coisas, um dos exercícios, inclusive, né, que ela fez foi agradecer por aquele desafio, por aquela meta que parecia impossível, e também foi fazendo acontecer, buscando estratégias. Tinha dias, né, que a pessoa poderia estar ali se sentindo cansada, porque às vezes esse cansaço ele também é do corpo e tá tudo certo. E aí a gente vai entendendo que a gente tem que cuidar do todo. Então, eu sempre trago, geralmente, as mulheres que me procuram, vêm assim, Dani, eu tô, e às vezes até vem isso mesmo, tá? Eu tô batendo as minhas metas, eu tô com um faturamento bom no meu negócio, mas parece que falta alguma coisa que eu não sei o que é, eu nunca tô satisfeita. E eu sempre trago também essa consciência, gente, que a gente está aqui para evoluir diariamente. Então, a gente sempre vai ter lá no fundo essa vontade de buscar mais, de querer mais e tá tudo bem. Só que quando existe ali algo que parece ser um vazio, ou algo que por mais que você faça, parece que você faz, mas você está na exaustão, você faz, mas você se sente ali, né, cansada, é algo que às vezes te deixa frustrada, não te dá tanto prazer quanto poderia, né? E aí é onde eu também entro, né, no processo desse cuidar, né, da tua energia, trabalhar essa questão dessa autoconfiança cada vez mais, trazer estratégias para potencializar tudo aquilo que você está vivendo e fazendo, porque também, de novo, é cada uma no seu momento. E aí o que eu quero, né, hoje também, aproveitar, falar muito sobre essa coisa, né, da gente alinhar a nossa energia durante todo o nosso processo integrativo, né, em todas as áreas da vida, é que você hoje comece ou potencialize, se você já faz, né, que você agradeça mais, né, fortaleça mais essa sua jornada como líder, como empreendedora, como empresária, como dona de casa, como vó, como mãe, como esposa, para que você consiga colocar a gratidão na sua vida diária. Isso faz total diferença no teu processo. E aí vai ter dias sim que você vai agradecer mais pelas questões profissionais, vai ter dia que você vai agradecer mais pelas suas questões pessoais, vai ter dias que você vai agradecer mais pelas suas questões espirituais e assim vai. E é isso que vai fazendo sentido, porque são as suas escolhas que vão levar você para o resultado, para o que você chama de sucesso, para você dizer assim, poxa, hoje eu trabalhei um pouco até mais tarde, hoje eu acordei mais cedo, hoje eu dormi mais tarde, hoje eu precisei ficar na empresa um pouco mais, mas aquilo não drena a sua energia, aquilo não drena você por dentro, aquilo não drena a tua saúde. Então a gente precisa cuidar disso. E eu trago isso, gente, como a minha própria história, né? Eu já vivi ali o que se hoje chama de burnout e antigamente era um colapso. Mas era porque eu fiquei o quê? Só carreira, 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 fazer, 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 trabalho, 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 e as outras áreas eu fui deixando de lado. E aí chegou uma hora que o meu corpo não aguentou. Então, dali em diante, isso não foi agora, isso foi lá em 2015. Já faz um bom tempo, já faz 10 anos. E foi dali que eu escolhi decidir que eu iria viver do meu propósito, que eu iria fazer algo que fizesse sentido para mim e que aquilo não me drenasse tanto quanto aquele trabalho que eu estava me drenava. E hoje, gente, eu atendo mulheres tanto que estão em empresas, né, mas também mulheres que são empreendedoras assim como eu, empreendedoras, empresárias, e mesmo aquela que está a CLT, né, ou que tem grandes responsabilidades dentro da empresa, eu falo para elas, não tem nada de errado você ser funcionária de uma empresa e você está vivendo o seu propósito, porque tem gente que está CLT e está vivendo o propósito. Agora, o diferencial é você entender o quanto esse propósito está fazendo você viver com leveza na sua vida. Aí é que faz o diferencial. Porque a gente pode viver o nosso propósito e crescer no propósito, né? Crescer com o propósito, independente das escolhas que você faça.
E que talvez esse trabalho que você tenha hoje, se você trabalha para uma empresa, ele esteja ali no processo de transição que você já decidiu, ou você pode estar no processo de crescimento, você está sendo promovida no tempo que tem que ser, você está fazendo acontecer. E mesmo assim, você fala, poxa, isso aqui era o trabalho dos meus sonhos. Talvez você estudou bastante para chegar no cargo que você está hoje, ou para estar na sua empresa, né, assumindo um papel estratégico, que é o seu papel como empresária e empreendedora também. E aí você fala, mas eu estou sentindo que estou cansada mais do que deveria. Falta algo. É essa força interior que você precisa cuidar também. Porque se a gente também não cuida, aí a gente vai começando a se desalinhar. E parece que esse propósito já não fica sendo, né? A gente não sente ele tanto quanto é um propósito. E eu já vi pessoas, por não cuidarem de si mesmas, achar que está no caminho errado, e ela não estava. Quando a gente alinhou essa parte energética, quando a gente alinhou, né, essa força interior, ela viu, meu Deus, era isso. E às vezes, gente, a coisa é simples. É claro que existe, por exemplo, os protocolos que eu faço, né? Os protocolos terapêuticos, os protocolos energéticos, mas muitas vezes é você parar e cuidar de você. É você tomar um banho de sol. Quem viu meus stories hoje mais cedo, viu? Eu coloquei ali, né? Tomando banho de sol. Gente, são 10, 15 minutinhos que você para, é o parar, para você sentir-se. E hoje o meu sentir-se, um deles foi tomar banho de sol. E se a gente parar para pensar, né? Eu tô com 47, o pessoal aí do meu tempo. A gente cresceu com a avó ensinando a dar banho de sol nas crianças, né? Existe ali um propósito e um porquê. E eu até coloquei nos stories detalhado o que é você tomar sol. Depois vocês vão lá e vejam, mas trazendo aqui rapidamente. Tomar sol tem a ver com você, né? Ele ajuda, inclusive, a tratar doenças também, mas ajuda no teu sistema imunológico. Aumenta a tua vitamina D. Ajuda na sua vitalidade. E ali o sol tá o quê? Gratuitamente. É óbvio que alguns de vocês já podem vir na mente. Dani, a gente tá no Brasil agora, tá frio, tá nevando no sul do Brasil, tá menos graus, eu sei. Mas isso também são estações. Mas todo mundo já viveu. Eu tô vivendo agora na estação do sol, né? Aqui tá sol, mas tá chovendo de vez em quando, as chuvas de verão. Mas é você perceber que aqui é só um exemplo. Tomar água. Tomar água também é a gente parar. Você entende que se você fizer um estudo aí depois, tudo que faz muito bem para o nosso corpo, e eu falo para o corpo primeiramente porque esse corpo sustenta a nossa, né, a nossa vida aqui, a nossa vitalidade, a gente precisa, né, tem que ter uma parada para essas coisas acontecerem, tomar banho de sol, beber água, muitas vezes até a gente parar, tomar um banho de mar. E eu falo essa parada dessa rotina que a gente às vezes escolhe ter, né? Muito louca, muita responsabilidade, às vezes até em casa mesmo, né? A gente acha que tem que fazer tudo no mesmo dia. Eu era essa pessoa, que eu achava que eu tinha que arrumar tudo num dia só. E depois eu falei assim, não, essa pressão eu tô dando por quê e pra quem? Que não, é só eu comigo mesmo, ainda mais é aqui, só sou eu e meu esposo, né? Ele nunca foi, tá aí uma coisa que meu esposo não é de cobrar, de dizer, isso aqui tá sujo, tá limpo, não. Ele sempre foi assim, se ele tiver incomodado, ele mesmo vai lá e faz. Né? E a gente sempre foi muito parceiro também. Então, a gente tem as nossas atividades, assim, de responsabilidades, inclusive divididas em casa, que esse é o ideal. Uma delas, inclusive, dele é cozinhar, que eu não sou boa na cozinha. Então, ele ama cozinhar e é maravilhoso. Eu digo, pronto, pois então a cozinha é sua. Eu lavo a louça, né? Que aqui eu boto a louça na máquina. Mas eu organizo a cozinha, mas quem cozinha é ele, né? E é sobre isso, entende? E aí eu ficava me cobrando que tinha que arrumar, fazer tudo num dia. Eu falei, não, vou organizar por etapas. E aí eu escolho, hoje eu quero, né? Vou limpar isso aqui, vou limpar ali o dia do home office, o dia do quarto de hóspede, o dia não sei, e pronto, e assim vai. Porque quando eu tô aqui na Suécia, sou eu que faço tudo, eu não tenho ninguém para me ajudar. Quando eu tô no Brasil é maravilhoso, porque aí eu sempre tenho pessoas fantásticas, né? Sempre encontro ali, independente de onde eu estou no Brasil, eu sempre consigo pessoas maravilhosas para me ajudar. Mas quando eu tô aqui, sou eu que faço.
E aí eu fui vendo, não preciso colocar essa pressão, vou fazendo aos poucos. E vai dando tudo certo. E isso também acontece na nossa carreira, na nossa vida profissional. Às vezes a gente vai se colocando pressão ou a gente vai sentindo essa pressão dos outros, né? De um gestor, de um chefe, né? De um diretor, às vezes até de clientes. E aí cabe a você também fazer escolhas estratégicas de como você vai agir diante esses fatos e situações. E até para você tomar decisões, para você dizer um não, você dá às vezes uma opinião durante uma reunião, você tem que estar como você tem que estar bem consigo mesma. Você tem que estar se sentindo bem, até para poder você se sentir forte, para que essa tua força interior, ela consiga ali fazer com que você se movimente, que você fale, que você diga aquilo que você acredita, que você coloque a sua opinião. E essa questão dessa tua força interior é um dos passos, gente, para a gente prosperar. Porque essa força interior mostra o quanto você está sendo você mesma. E é maravilhoso. E eu tive um tempo da minha vida que não estava sendo quem eu gostaria de ser. E foi quando eu tomei uma decisão e falei, não quero mais isso. Eu agora vou escolher com quem eu quero ser, as decisões que eu vou tomar com base nos meus valores. E isso foi fazendo total diferença. Isso foi lá em 2015, há 10 anos, o tempo passa demais. Boa noite, Eliane Schneider, que bom ter você aqui. A Eliane é lá de Manaus, né? Não sei se ela ainda está em Manaus, mas a Eliane foi uma das pessoas que eu conheci em Manaus, né? Lá desse tempo de 2013, a Eliane é de 2012, 2013, logo quando eu cheguei em Manaus, né, Eliane? Olha aí, conexões duradouras. E a gente não se fala toda semana, mas quando a gente se encontra, né? Parece que foi ontem. Já vem ali, né? Uma história como quando foi a última vez que a gente conversou, os eventos, né, Leliane? Que a gente ia lá da Gigi e do Jefferson, maravilhosos. Então é sobre isso, é a gente, né, tá bem com a gente mesma, conseguir viver e experienciar essa gratidão diária, o quanto nos ajuda, o quanto faz bem, de você muitas vezes parar e fazer reflexões como essas que a gente está fazendo aqui, para você parar e perceber o que para você importa hoje. Quais são as decisões que você está tomando na sua vida? Quais são as conexões que você tem feito na sua vida? Quais são as pessoas que você está escolhendo manter na sua vida? Gente, tudo isso faz a diferença. Tudo isso faz a diferença. E eu quero aproveitar, inclusive, e dizer para vocês, né, como eu falei na live passada, para quem estava aqui, que se você quiser aprofundar essa conexão com você mesma, com as suas escolhas, com a sua energia, no dia 16 de julho, eu vou estar fazendo um encontro que eu estou chamando de Crescer com Propósito e Viver com Leveza. Vai ser um encontro online, gratuito, ao vivo, pelo Zoom. E a partir de segunda-feira eu já vou estar ali com a página de inscrições organizada para trazer mais informações para vocês. Mas para quem já estiver nessa live aqui comigo e escolher, disser, Dani, eu quero participar, tem um link temporário, mas ele está lá já aqui na minha bio. Ou você me manda uma mensagem no direct, que aí eu vou te encaminhar para um grupo de WhatsApp, onde esse grupo ele está fechado. Não é aquele grupo que está aberto para as pessoas trocarem ali ainda, não. Eu vou deixar esse grupo fechado, só eu mesma ali, trazendo informações para vocês até o dia 16, mas por enquanto ele está só lá com mensagens minhas, dando boas-vindas em alguns momentos para as pessoas que estão chegando ali, né? Então, esse também vai ser um encontro para que eu possa estar junto com vocês, fazendo essa conexão ainda maior, né? Para que você viva cada vez mais aquilo que você escolhe, para que você cresça com seu propósito, mas ao mesmo tempo, sim, vivendo com leveza. Isso, assim, gente, eu tenho vivido bastante e foi por isso que eu falei, eu quero trazer mais sobre isso, trazer mais essa experiência. E dá para falar numa live como essa? Óbvio que dá, a gente falou hoje bastante, mas dá para trazer mais coisas, né? E vai ser um encontro ali às 20 horas, eu não quero fazer um encontro extensivo. Vai ser no máximo de 1h30, no máximo. Mas eu quero fazer ali 1h, 1h20, enfim, a gente vai sentindo, né? Mas a ideia seria essa também. Então, já deixar aqui, pronto, Arlete, eu mando para você no direct ali o link, mas qualquer coisa também você pode, né, lá no link da bio aqui.
E eu quero trazer exatamente isso, né? Potencializar várias coisas que a gente já tem, cada uma de vocês tem dentro de vocês. O que a gente precisa é reconectar, é alinhar. E aí você vai vendo que isso vai fazendo a diferença nos teus resultados. Quando eu decidi começar esse movimento, trazer, né, começar a dizer, eu vou começar a fazer esses encontros com mais frequência. Para quem já está me acompanhando, viu que eu já fiz vários workshops ali antes, né? E esse eu falei, não, esse eu vou fazer, mas eu vou fazer até gratuito. Porque eu senti que esse tema muita gente precisava dele. E eu quero trazer muito a minha experiência. Quero trazer muita prática, muitas trocas. Vai ser um encontro mesmo para a gente poder fazer trocas. Para que eu possa, claro, conduzir, guiar aquele momento, mas ao mesmo tempo que a gente possa ter também os nossos momentos de troca, que é tão importante, né? Então, para a gente concluir aqui a nossa Sexta da Gratidão, a Lucy colocando, Dani, que você tenha muito sucesso nos seus negócios. Gratidão, Lucy, você também, todas nós aqui, né? Eu vou pedir para que vocês agora façam aí 2 respirações profundas. Então, inspira pelo nariz, segura um pouco o ar e solta. Mais uma vez, inspira profundamente, segura um pouco o ar e solta. Inspira, se conecta com você. Esse é o momento de você agora agradecer. Agradece você aí aonde você está, pelo que você é grata hoje. Para agora. O que vier na sua mente, agradece. Eu sou muito feliz e grata pela minha saúde, pela minha família, pela água potável que eu tenho acesso. Eu sou muito feliz e grata pelos meus negócios, pelas minhas parcerias, por cada órgão meu que está funcionando, pelos meus olhos, pelos meus ouvidos, pela minha voz, pelos meus resultados. Agradece nesse momento agora. Usa essa live da Sexta da Gratidão para essa parada estratégica. E eu sou muito grata por cada mulher que escolhe estar aqui comigo, neste momento, nessa Sexta da Gratidão, que escolhe viver com mais consciência, com mais leveza, e que a nossa energia da gratidão, ela nos acompanhe durante todos esses próximos dias que virão. Agradeço aqui a todas vocês e que vocês tenham aí uma fantástica finalzinho, né, de Sexta da Gratidão. Aguardo vocês no encontro do dia 16. Semana que vem eu vou lembrar novamente. Quem quiser já pode acessar o link ali na bio ou me manda um direct, né, que aí eu mando para vocês o link do grupo. E vai ser um prazer ter vocês comigo nesse encontro que eu estou fazendo com muito carinho para que a gente possa, né, estar ali nesse momento dessa parada estratégica, cuidando e alinhando da nossa energia. E vocês me ajudem a trazer mais mulheres para esse encontro. Então, divulguem também, né, para outras mulheres. Essa live da gratidão, o link que está na bio, vamos fazer acontecer, porque uma vez que nós estamos juntas e conectadas, as coisas também, ó, fluem. Essa energia a gente vai trabalhando todas juntas e vai criando uma egrégora de luz, né? Assim que a gente fala. Ó, um beijo para cada uma de vocês e a gente se vê por aqui pelas redes sociais. Até a próxima semana.